Ele a chamou de erro. 5 anos depois, ele a viu novamente, envolta em diamantes, ao lado de 4 menininhos que pareciam exatamente com ele. Ele se lembrava da noite em que atirou as palavras nela como se não fossem nada mais do que uma arma, algo afiado e descuidado, algo destinado a empurrá-la para fora de seu mundo perfeitamente ordenado. Você é um erro. Tinha saído de sua boca antes mesmo que ele entendesse o dano que estava escolhendo, mas a essa altura já era tarde demais, e o eco disso a perseguiu para fora de sua cobertura, elevador abaixo e para fora de sua vida. Adriano Castro era conhecido por muitas coisas: seu império de empresas de tecnologia, sua riqueza inigualável, seus instintos afiados como navalha nos negócios, mas autocontrole não era uma delas quando se tratava de medo. E Bettina o assustara mais do que ele jamais admitiu. Não porque ela fosse perigosa, mas porque ela era real. Ela trouxe calor para um mundo que ele havia construído de aço e gelo, e ele não soubera como segurar algo macio sem quebrá-lo. Ele destruiu o que eles tinham com uma única frase e ela desapareceu antes do amanhecer. 5 anos depois, ele ainda se lembrava da maneira exata como ela o olhou naquele momento. Seus olhos castanhos arregalados, feridos, incrédulos. Ela não chorou na frente dele, e isso de alguma forma tornava tudo pior. Adriano esperara lágrimas ou pelo menos raiva, algo barulhento que combinasse com a tempestade dentro de seu peito. Mas Bettina simplesmente ficou imóvel, como uma chama abrigada por mãos trêmulas, bruxuleando, mas recusando-se a se apagar. Quando ela se afastou, não houve adeus dramático, nem súplicas de nenhum dos dois, apenas silêncio, pesado e sufocante. Ele disse a si mesmo por meses depois que ela estava melhor sem ele, que ele apenas arruinaria a vida dela se ela ficasse. Mas a verdade era mais simples e mais feia. Ele fora um covarde que acreditou que empurrá-la para longe faria as consequências desaparecerem. Sua vida continuou, pelo menos no papel. O mundo o chamava de brilhante, invejava seu sucesso, elogiava sua disciplina. Entrevistas, salas de reuniões, eventos de caridade. Ele vivia dentro da estrutura de uma vida que lhe convinha, ou assim ele alegava. Mas Bettina persistia como uma sombra, da qual ele nunca poderia escapar totalmente. O riso dela assombrava os cantos de sua cobertura em São Paulo. A voz suave ecoava quando ele tentava dormir. Ele se pegava imaginando-a em multidões, pensando que havia em aeroportos ou cafés, apenas para se decepcionar todas as vezes. O vazio que ela deixou para trás tornou-se a parte mais silenciosa dele, aquela que ele nunca deixou ninguém ver. E então veio a noite do Gala de Caridade, o lugar onde ele menos esperava que ela aparecesse. Era um evento destinado a arrecadar fundos para hospitais infantis. Uma noite de vestidos brilhantes, discursos polidos e sorrisos educados. Ele chegou como sempre fazia, com fotógrafos chamando seu nome e convidados correndo para cumprimentá-lo. Seu terno estava perfeitamente sob medida, sua expressão calma, suas mãos firmes. Por fora, ele parecia exatamente com o homem que ele era há anos, mas algo dentro dele se sentia inquieto, agitado, como se o próprio ar estivesse mudando. O salão de baile do Copacabana Palace tremeluzia com luzes douradas e lustres de cristal. Conversas se misturavam em um suave zumbido, violinos tocavam ao fundo e garçons teciam entre os convidados com bandejas de prata. Adriano caminhou pelo salão com a confiança discreta que se esperava dele, mas não demorou nas conversas. Parecia que sua mente estava em outro lugar, puxada por uma estranha intuição
que ele não conseguia explicar. Ele estava perto do palco quando viu um menininho correr pelo salão, cabelo castanho, olhos azuis brilhando com travessura. A criança quase colidiu com um garçom, rindo enquanto passava correndo. Adriano teria ignorado se outro menino, que parecia exatamente igual, não tivesse seguido. E então outro. E então um quarto. 4 menininhos idênticos, todos com cabelo escuro combinando com o dele. Todos com olhos que espelhavam o tom exato que ele via todas as manhãs no espelho. Seu coração congelou no meio da batida. Por um momento, ele pensou que estava alucinando, que talvez o esgotamento finalmente o tivesse alcançado. Mas então ele ouviu uma voz suave e familiar, chamando gentilmente: "Meninos, devagar." Ele se virou na direção da voz e o mundo parou de se mover. Bettina estava perto da beira do salão de baile, usando um vestido tão elegante que fazia o salão parecer opaco em comparação. Seu cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros, seus olhos brilhantes mesmo sob as luzes fracas. Ela parecia mais forte, mais confiante, mais deslumbrante do que ele se lembrava. E ao lado dela, sua mão gentilmente repousando no ombro de um dos meninos, estava a verdade inegável da qual ele havia fugido. Os filhos dela, os filhos dele. De repente, sua respiração desapareceu. Sua garganta apertou dolorosamente. A música se desvaneceu, o burburinho se dissolveu, e tudo o que ele conseguia ouvir era o bater de seu próprio coração. 5 anos. 5 anos acreditando que ela havia desaparecido, convencendo-se de que havia feito a escolha certa, enterrando a memória dela sob camadas de trabalho e silêncio. E durante todo esse tempo, havia 4 crianças crescendo sem ele. Crianças que se pareciam tanto com ele que a negação era impossível. Bettina levantou o olhar e, quando seus olhos se encontraram, o ar deixou seus pulmões por completo. Havia choque em seu rosto, sim, mas também algo cauteloso, algo protetor. Ela não desviou o olhar, não imediatamente. Ela sustentou o olhar dele com uma força que o fez se sentir pequeno pela primeira vez em anos. E antes que ele pudesse impedir, antes que ele pudesse engolir, lágrimas picaram seus olhos e escorreram. A emoção que ele havia suprimido por meio século o dilacerou em uma onda brutal. Arrependimento, dor, anseio, descrença. Ele deu um passo à frente sem pensar, atraído para eles como se por gravidade, mas no momento em que ele se moveu, os 4 meninos correram de volta para a mãe, cercando-a como uma pequena fortaleza de inocência e confiança. A mão de Bettina se levantou protetoramente e ele parou, congelado pela mensagem silenciosa em seus olhos. Ele a chamou de erro. E agora, parado diante da prova de tudo o que ele havia jogado fora, ele percebeu que nunca estivera tão errado em sua vida. E foi assim que a noite que mudaria tudo começou de verdade. As semanas após aquela noite terrível se transformaram em um borrão para Maíra, embora ela se lembrasse de cada detalhe da voz dele quando ele gritou as palavras que destruíram seu mundo. Ela se lembrava do chão de mármore frio sob seus pés, das luzes fortes no teto, da maneira como as pessoas na sala ao lado fingiam não ouvir a declaração furiosa do bilionário. Ele não apenas falou, ele cuspiu como veneno, como se ela fosse algo que ele precisava raspar de sua vida perfeita. E Maíra, que o amou profundamente demais, que confiou nele apesar de todos os avisos, ficou ali engolindo a própria respiração, porque desabar na frente dele parecia entregar-lhe mais um pedaço de si mesma. Ela partiu naquela noite com as mãos trêmulas
e um futuro que ela estava aterrorizada demais para imaginar. Ela não sabia que estava grávida então. Os sintomas apareceram lentamente, primeiro como exaustão que ela atribuiu ao estresse, depois enjoo que ela tentou ignorar, e finalmente a verdade inegável que crescia dentro dela. 4 batimentos cardíacos. 4 vidas minúsculas. Quando a médica lhe disse que ela estava esperando quádruplos, seu mundo girou, até que ela teve que se agarrar à beirada do balcão para se manter de pé. Ela pensou em Leonardo, seu cabelo escuro, o azul penetrante de seus olhos, os ângulos afiados de seu rosto quando estava com raiva. Ela pensou na crueldade dele, na maneira como a dispensou como se ela nunca tivesse importado. O homem que valorizava a perfeição mais do que as pessoas ao seu redor. Ela sabia que ele nunca aceitaria isso, nem ela, nem as crianças. E então ela deixou a cidade inteiramente, desaparecendo em uma vida que ficava mais ocupada e mais pesada a cada mês que passava. A gravidez de 4 crianças não era nada como ela imaginou. Era mais difícil, mais assustadora, mais solitária. Ela passava noites acordada com o medo se retorcendo dentro dela, perguntando-se como ela conseguiria criá-los sozinha. Mas ela o fez, porque não havia mais ninguém, porque aqueles 4 batimentos cardíacos se tornaram a razão dela acordar todas as manhãs. Quando os meninos nasceram, Enzo, Nuno, Caio e Rafael, ela chorou até sua visão embaçar, não de tristeza, mas da força avassaladora do amor. Eles eram idênticos em todos os traços, cabelo castanho suave, olhos azuis penetrantes e o mesmo queixo pequeno que Leonardo uma vez zombou em seu próprio reflexo. Eles eram um espelho do homem que os rejeitou sem nunca saber que existiam, mas para ela, eles eram perfeitos. Eles eram tudo. Por 5 anos, ela construiu uma vida em torno deles. Trabalhou até suas mãos doerem, pegando turnos em uma pequena boutique e, mais tarde, em uma fundação de caridade que apreciava seu calor e dedicação. Os meninos cresceram rápido, rápido demais, correndo pela vida com um brilho que a lembrava diariamente de que ela havia feito algo certo. Eles enchiam seus dias com barulho, risos, caos e o tipo de amor que ela nunca pensou que sentiria novamente. Ainda assim, de vez em quando, ela se pegava imaginando se Leonardo Cruz alguma vez pensava nela. Se ele se arrependia de algo, se ele dormia em sua cobertura perfeita, cercado por riqueza, sem nunca imaginar que tinha 4 filhos com os olhos dela e o sorriso dele. A vida de Leonardo Cruz, enquanto isso, parecia intocada por fora. Seu império cresceu, jornais o elogiavam, investidores admiravam sua inteligência implacável, mas por dentro, algo havia se quebrado na noite em que ela se afastou. Ele disse a si mesmo que ela fora um erro, um momento de fraqueza, uma mulher que apareceu em sua vida quando ele não queria complicações. E, no entanto, ele se lembrava dela mais vividamente do que de qualquer outra pessoa. Ele se lembrava da suavidade em sua voz, da maneira como o cabelo dela caía quando ela se virava, do calor gentil que ela carregava como um escudo contra seu mundo mais frio. Ele se lembrava do olhar em seus olhos logo após ele gritar aquelas palavras, o olhar que nunca deveria ter existido em alguém como ela. Ele tentou esquecer. Ele tentou substituí-la. Ele tentou enterrar a memória sob mais trabalho, mais eventos, mais rostos sem significado. Mas nada a apagava. Por 5 anos ele viveu na sombra de um erro que ele não se permitia nomear. Um erro que ele acreditava ser dela, não dele. Uma crença à qual ele se agarrou porque a verdade, que ele destruiu a única pessoa que já viu o bem nele, era muito pesada para suportar. Então veio o gala de caridade.
Ele compareceu porque tinha que ir, não porque queria. O salão de baile brilhava com lustres de cristal e tecido dourado, o tipo de luxo excessivo que normalmente o confortava. Mas naquela noite ele se sentiu inquieto, caminhando pela multidão com uma bebida que ele nunca tocou. As pessoas o cumprimentavam, o bajulavam, agarravam-se a ele com sorrisos gananciosos, mas ele mal as ouvia. Algo parecia diferente, carregado, o tipo de tensão estranha no ar que precede um momento de mudança de vida. Ele notou uma mulher do outro lado do salão vestindo um vestido dourado suave que a fazia parecer ter saído de uma pintura. Sua postura era graciosa, o cabelo caindo em cachos quentes, seu perfil delicado, mas forte. Mas havia algo mais, algo dolorosamente familiar. Quando ela se virou, ele esqueceu como respirar. Maíra! O mundo desmoronou. A sala ficou em silêncio. O chão se inclinou. E então ele os viu, 4 meninos parados ao lado dela, idênticos, segurando suas mãos ou agarrando-se ao vestido, todos com o cabelo dele, os olhos dele, o rosto dele. A bebida escorregou de seus dedos e se estilhaçou no chão, despercebida. Sua garganta se fechou, sua visão embaçou, e antes que pudesse se conter, lágrimas escorreram por suas bochechas. Leonardo Cruz, o homem que nunca chorava, o homem cujas emoções estavam trancadas atrás de paredes de ferro, ficou imóvel enquanto choque, dor e amor brutos o dilaceravam de uma só vez. A percepção o atingiu com força brutal. Ele não apenas afastou a mulher que ele poderia ter amado. Ele havia abandonado uma família que ele não sabia que tinha. E quando Maíra finalmente levantou os olhos para encontrar os dele do outro lado do salão reluzente, ele soube instantaneamente que nada em sua vida seria igual novamente. Ele passou a noite inteira imaginando como a enfrentaria novamente, mas nenhuma quantidade de preparação poderia tê-lo preparado para a realidade que o atingiu no momento em que seus olhos se encontraram. Depois de deixar o gala mais cedo na noite anterior, Daniel Soares ficou acordado até o nascer do sol, revivendo tudo o que havia testemunhado, como se a verdade pudesse de alguma forma mudar se ele a encarasse por tempo suficiente. Mas a verdade não cedia. Ela estava ali na frente dele. 4 meninos idênticos com o cabelo dele, os olhos dele, os traços inconfundíveis dele, e a mulher que ele amou mais ferozmente do que qualquer coisa, vestida de prata, brilhando ainda mais do que o lustre acima dela. A visão o despedaçou tão profundamente que o choque nem sequer pareceu dor a princípio. Foi torpor, puro e absoluto, seguido por uma onda de dor tão aguda que ele não conseguia respirar. Ele passou a manhã cedo andando pelo chão polido de sua cobertura no Leblon, o horizonte da cidade se estendendo infinitamente fora das paredes de vidro. Pela primeira vez em anos, a vista não lhe dava conforto. Seu reflexo no vidro parecia estranho, os olhos vazios, os ombros tensos, a mandíbula cerrada, como se estivesse lutando contra fantasmas invisíveis. De certa forma, ele estava. A versão de si mesmo que lhe disse que ela era um erro, que a expulsou de sua vida com crueldade disfarçada de controle, parecia um estranho agora. No entanto, aquele homem usava seu rosto, falava com sua voz e deixava consequências tão profundas que se estenderam por vidas inteiras. 5 anos perdidos. Uma família quebrada antes mesmo de começar. Daniel tentou se ater ao ritmo familiar da ordem. Café preto, terno impecável, uma agenda lotada de reuniões e negociações. Mas ele não conseguia forçar sua mente a cooperar. Cada vez que ele fechava os olhos, ele via os meninos novamente. 4 deles, rindo,
conversando, puxando o vestido de Érica enquanto ela se abaixava para ajeitar a gola de um deles. Um havia tropeçado na beirada do tapete e ela o pegou com instinto sem esforço, alisando seu cabelo gentilmente enquanto sussurrava algo que o fazia rir. Daniel sentiu algo se retorcer violentamente dentro de seu peito, enquanto observava. Reconhecimento, anseio, devastação. Ele a amou uma vez com uma fé imprudente que o aterrorizou, e ele a destruiu em uma sentença brutal. Agora ele percebeu que as 5 vidas paradas ao lado dela deveriam ter sido parte de seu mundo desde o início. Incapaz de funcionar, ele deixou o escritório sob a desculpa de uma emergência e dirigiu sem rumo pela cidade. Seu motorista se ofereceu para assumir o volante, mas Daniel recusou. Ele precisava de movimento, controle, algo tangível para se agarrar. Ele continuava vendo o rosto de Érica no momento em que ela o notou no gala, seus olhos arregalados, sua respiração engasgando, a tensão aguda em seus ombros enquanto ela instintivamente puxava os meninos para perto. Ela não falou com ele, mas não precisou. A expressão dela lhe disse tudo: raiva, mágoa, medo e uma força que ele não tinha visto nela antes. Ela não era a garota que ele havia quebrado. Ela era uma mulher que sobreviveu a ele, ficou mais forte por causa disso e construiu uma vida da qual ele nunca mereceu fazer parte. Eventualmente, ele se encontrou estacionado perto da orla, olhando fixamente para as ondas cinzentas batendo no concreto. Um vento frio varreu o pier, carregando o cheiro de sal e chuva. Ele saiu do carro e se encostou na grade, as mãos apertando o metal com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Por um longo tempo, ele simplesmente ficou ali, deixando o vento entorpecer sua pele. Ele passou anos acreditando que o poder o tornava intocável, que o dinheiro poderia compensar falhas que ele não queria confrontar. Mas agora toda a riqueza do mundo não poderia lhe comprar mais um segundo da vida que ele deveria ter tido. Ele repassou o passado com clareza dolorosa. Ele se lembrava da discussão, da maneira como suas próprias palavras afiadas, arrogantes, alimentadas pelo medo, a cortaram mais fundo do que ele pretendia. Você é um erro. Ele disse isso não porque acreditava, mas porque estava aterrorizado com o que amá-la significava. Ela era tudo o oposto de seu mundo, calorosa, emocional, honesta, imprevisível. Ela não se encaixava no projeto que sua família havia escrito para ele, e em vez de lutar por ela, ele a abandonou para se proteger. Aquele único momento mudou tudo. Ele não tinha ideia de que ela estava grávida quando ela partiu. Ele não a procurou. Ele não tentou. Ele se convenceu de que ela seguiria em frente rapidamente, que ela estava melhor sem ele, que o que quer que eles tivessem compartilhado não era amor, mas um erro passageiro. Só agora ele entendia que o maior erro foi acreditar em qualquer coisa disso. Uma gaivota gritou acima, tirando-o de seus pensamentos. Daniel exalou, trêmulo, e passou a mão pelo cabelo. Ele sabia o que precisava fazer, mas o peso disso o pressionava. Vê-los uma vez destruiu sua compostura. Vê-los novamente, enfrentá-la, enfrentar 4 crianças que se pareciam com ele, crianças que cresceram sem um pai, exigiria uma força que ele não tinha mais certeza de ter. Mas não fazer nada não era mais uma opção. A visão daqueles meninos havia despertado algo dentro dele que ele não sabia ser capaz. Amor real, cru. Ele voltou para o carro e ordenou que seu assistente reunisse todas as informações disponíveis sobre o evento de caridade. Ele precisava saber se Érica havia sido convidada como convidada, voluntária ou parceira. Ele precisava saber se ela ainda morava na cidade,
ou havia vindo apenas para a noite? Enquanto esperava por respostas, ele fechou os olhos e tentou acalmar sua respiração. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu pequeno, frágil, humano. Seu assistente chegou com a informação em 1 hora. Érica Carvalho estava no gala porque seu grupo de centro comunitário havia sido escolhido para receber financiamento naquele ano. O nome dela estava listado no programa. Érica Carvalho, diretora de projetos de extensão infantil. Ela não havia deixado a cidade. Ela estava aqui o tempo todo, construindo uma vida a apenas alguns quilômetros dele, enquanto ele se convencia de que ela se fora para sempre. Daniel encarou o papel até que as palavras embaçassem. Então, ele o dobrou cuidadosamente e o colocou dentro de seu casaco. Não havia como voltar atrás. O único caminho restante era para a frente, e seria a estrada mais difícil que ele já havia percorrido. Ele a machucou uma vez de uma forma que nunca poderia ser desfeita. Mas se houvesse a menor chance de consertar as coisas, por ela, pelos meninos, por si mesmo, ele enfrentaria quaisquer consequências que o esperassem. Pela primeira vez em anos, Daniel Soares sentiu algo perto de esperança. Frágil, trêmulo, mas inconfundivelmente vivo. O gala de caridade no Hotel Rosemont sempre foi uma noite de máscaras polidas e mentiras educadas, mas naquele ano, algo na atmosfera parecia mais pesado, como se os próprios lustres tremessem com tensão não dita. As pessoas sussurravam sobre mercados de ações, fusões e escândalos vestidos de seda, e no centro de tudo estava Nolan Marques, o bilionário cuja presença por si só mudava o tom da sala. Seu cabelo castanho escuro estava impecavelmente penteado, seus olhos azuis frios o suficiente para congelar um mar de admiradores que ansiavam por sua atenção. Seu terno, feito sob medida a 1 centímetro da perfeição, agarrava-se a ele como se temesse decepcioná-lo também. Ele caminhava pelo salão como uma tempestade contida em um corpo humano, falando com doadores com charme ensaiado, apertando as mãos, oferecendo um sorriso praticado que nunca chegava aos olhos. Naquela noite, ele estava ainda menos presente do que o normal, distraído por algo que seus colegas não conseguiam nomear. Por semanas, Nolan estava tenso, volátil, impaciente com todos, até consigo mesmo. Ele se atirou no trabalho, em negócios, em qualquer coisa barulhenta o suficiente para silenciar o eco do passado que ele passou 5 anos tentando esquecer. 5 anos desde a noite em que ele disse isso. 5 anos desde que ele destruiu a única coisa que já pareceu real. 5 anos desde que ele olhou nos olhos da mulher que ele alegava não precisar e gritou uma frase que ele ainda podia ouvir em pesadelos. "Você é um erro." Ele disse a si mesmo que era necessário, que ela o estava afastando do caminho que sua família construiu para ele. Ele se convenceu de que o amor era uma distração e a vulnerabilidade uma fraqueza. Seus pais aplaudiram sua decisão, chamando-a de perigosa para sua reputação, e Nolan, jovem e orgulhoso e desesperado pela aprovação deles, acreditou neles, ou fingiu acreditar. Mas nada disso importava agora, porque quanto mais ele fugia do passado, mais ele o agarrava, sussurrando o nome dela nos piores momentos possíveis. Ele estava prestes a subir ao palco para dar seu discurso quando a multidão se moveu. Uma onda de murmúrios varreu a sala, suave, mas perceptível. Nolan parou, irritado, examinando o salão brilhante para encontrar a fonte da pequena comoção. E então ele os viu. A primeira coisa que ele notou foi o vestido, um verde esmeralda profundo que tremeluzia sob as luzes como uma joia.
Ele abraçava a cintura dela gentilmente e caía em dobras suaves até o chão. Seu cabelo castanho caía em ondas soltas, seus olhos castanhos mais quentes e luminosos do que ele se lembrava. Ela parecia mais forte, mais suave e incrivelmente bonita, como se o tempo a tivesse moldado enquanto ele permanecia congelado em seus próprios erros. Mas então ele viu as crianças. 4 meninos idênticos, cabelo castanho, olhos azuis, os olhos dele. Eles estavam perto dela, vestidos com pequenos ternos iguais, se mexendo, sussurrando, segurando suas mãos e vestido, como meninos da idade deles tendem a fazer quando sobrecarregados por multidões. Eles tinham 5 anos, exatamente a idade que teriam se ele não tivesse destruído tudo 5 anos atrás. O mundo ficou em silêncio. Sua respiração o deixou em uma expiração dolorosa e trêmula. Pela primeira vez em sua vida adulta, Nolan Marques sentiu o chão inclinar sob seus pés. Um dos meninos se virou, seu olhar varrendo a sala até pousar em Nolan. Os olhos da criança se arregalaram, curiosidade piscando neles. Nolan viu a si mesmo naquela expressão, tão vividamente que pareceu ser atingido. Seus joelhos amoleceram. Ele agarrou a borda de uma mesa próxima para se firmar. Alguém disse seu nome. Outro perguntou se ele estava bem. Ele não os ouviu. Sua visão embaçou, não de choque, mas de algo que ele não sentia há anos. Sua garganta apertou. Seu peito doeu. Antes que ele entendesse o que estava acontecendo, uma lágrima escorregou por sua bochecha, depois outra. O bilionário, que era conhecido por crueldade em vez de emoção, poder em vez de fraqueza, ficou no meio do salão tremendo como um homem que finalmente foi confrontado com a verdade da qual ele passou meio século fugindo. Ela o notou então. Seus olhos se arregalaram. Seu corpo enrijeceu enquanto seus olhares colidiam. Ela não sorriu. Ela não desviou o olhar. Ela simplesmente congelou, como alguém que passou anos se convencendo de que o fantasma de seu passado nunca retornaria, apenas para vê-lo em carne e osso novamente. E foi então que Nolan entendeu o peso de suas escolhas de uma forma que ele nunca havia entendido antes. Ele não apenas a machucou. Ele não apenas destruiu o amor. Ele perdeu 5 anos de 4 vidas que ele ajudou a trazer a este mundo. As luzes diminuíram para seu discurso, mas ele não conseguia se mover em direção ao palco. Seu mundo havia se reorganizado completamente em um único momento, quebrando as paredes que ele construiu em torno de seu coração. Tudo o que ele podia fazer era encarar a família que ele jogou fora, antes mesmo que existisse. Lágrimas embaçando sua visão, enquanto as pessoas assistiam em completo espanto. Pela primeira vez, Nolan Marques percebeu que o poder não significava nada se a coisa que ele mais amava no mundo estivesse parada do outro lado de uma sala sem motivo para jamais voltar para ele. E, no entanto, enquanto a música aumentava e a multidão continuava a murmurar, uma verdade cresceu dentro dele com clareza surpreendente. Ele não ia deixá-los desaparecer novamente. Desta vez, não. Nunca. Quando Noel voltou ao gala depois de escoltar os meninos para fora, ele sentiu como se algo dentro dele tivesse se aberto. Não era uma ruptura dramática, não o tipo que se estilhaçava ruidosamente. Era mais silenciosa, como a macia quebra de gelo velho sob um passo hesitante. As luzes douradas do salão de baile embaçavam nas bordas de sua visão enquanto ele voltava para dentro, e a música elegante da orquestra parecia distante, quase irreal. As pessoas ainda se misturavam, riam, levantavam taças e tiravam fotos completamente alheias ao fato de que seu mundo inteiro
havia acabado de mudar. O que antes era uma noite previsível, de repente parecia um ponto de virada para o qual ele não estava preparado. Seus olhos encontraram Aline imediatamente. Ela estava perto de uma das janelas altas, o brilho do lustre caindo sobre sua pele de uma forma que a fazia parecer quase irreal. Seu vestido caía elegantemente ao redor dela, tecido macio abraçando sua cintura e caindo em ondas suaves. Ela parecia uma mulher que havia aprendido a carregar sua dor com graça, alguém que havia construído resiliência a partir de pedaços quebrados. No entanto, sob essa força, havia algo vulnerável, algo familiar, algo que ele já vira de perto antes de destruí-lo. Ela estava observando os meninos pela janela, certificando-se de que estavam bem, mas enrijeceu quando sentiu que ele se aproximava. Ele parou a alguns metros de distância dela, sem saber se tinha permissão para se aproximar. Ela não falou, não se virou totalmente para ele. No entanto, a tensão em seus ombros lhe dizia que ela sentia cada centímetro de sua presença. Antes que ele pudesse encontrar palavras, um silêncio profundo e desconfortável se instalou entre eles. Não estava vazio, pulsava com anos de perguntas não respondidas, desculpas não ditas e o eco de erros que ele desejava poder apagar. Eu não sabia, ele finalmente disse, sua voz baixa e rouca. Ela piscou lentamente, seus olhos ainda fixos na janela, como se estivesse se forçando a não olhar para ele. Isso é porque você não queria saber. Ela respondeu, seu tom calmo, mas com uma borda de mágoa silenciosa. Sua postura permaneceu composta. No entanto, ele viu o leve tremor em sua mão, enquanto ela ajeitava o tecido de seu vestido. Ela não estava indiferente, estava se segurando com mais força do que qualquer pessoa deveria precisar. Noel respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Aline, por favor, eu preciso falar com você. Falar de verdade. Ela soltou uma risada suave e cansada, o tipo que carregava mais tristeza do que diversão. Agora você quer falar? Depois de 5 anos? Ela se virou para ele então, finalmente encontrando seus olhos. Os dela eram castanhos profundos, firmes, refletindo memórias que ele desejava poder reescrever. Você teve todas as chances do mundo para me ouvir antes. Você escolheu não fazê-lo. Você me disse que eu era... Ela hesitou, sua voz apertando. Um erro. A palavra o atingiu como um golpe. Ouvi-la de seus lábios, suave, quieta e dolorosamente honesta, fez seu peito se apertar. Ele se aproximou instintivamente, embora se certificasse de deixar espaço suficiente para ela respirar. Aline, eu estava errado. Ele disse cada palavra pesada de culpa. Eu disse coisas que não queria dizer. Eu estava com raiva. Eu estava com medo. Você estava... Ela o cortou gentilmente, mas com firmeza. Você foi cruel. Não havia acusação em seu tom, apenas verdade. E a verdade doía mais do que qualquer raiva poderia. Ele assentiu lentamente, aceitando isso. Eu sei. E eu passei todos os dias desde então me arrependendo. Eu não sabia sobre eles. Eu juro, se eu soubesse... A expressão dela não mudou, mas seus olhos suavizaram de uma forma que fez sua respiração falhar. Se você soubesse o que você teria feito, reivindicado eles? Reivindicado a mim? Ele abriu a boca para responder, mas ela levantou a mão impedindo-o. Noel, você não pode reescrever 5 anos de silêncio com um momento de surpresa. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo a ardência das lágrimas. Ele não chorava há anos, nem mesmo quando perdeu negócios que valiam bilhões ou quando seu pai morreu. Mas agora, no meio de um salão de baile cheio de estranhos polidos,
Ele se sentia quebrando. Ele se virou ligeiramente, enxugando o rosto rapidamente, esperando que ela não tivesse visto, mas é claro que ela tinha. Aline exalou suavemente, o tipo de suspiro que não era impaciente, mas cansado. "Por que você está chorando?" Ela perguntou calmamente. Ele balançou a cabeça tentando se acalmar. "Porque eu olhei para eles", ele sussurrou. "E pela primeira vez desde que você se foi, eu vi algo bom em mim, algo que eu não destruí." O olhar de Aline vacilou, sua expressão derretendo por um momento fugaz antes que ela se contivesse. Ela recuou, criando mais distância. "Não faça isso", ela disse gentilmente. "Não tente fazer disso a sua dor." Sua voz não vacilou, mas ele ouviu um tremor por baixo. Ele se forçou a permanecer firme, a falar sem desespero. "Aline, eu não estou pedindo perdão. Eu não mereço. Eu não estou nem pedindo um lugar na sua vida. Mas os meninos, por favor, deixe-me conhecê-los. Deixe-me tentar ser melhor por eles." Ela engoliu em seco, seus olhos voltando para a janela onde os meninos brincavam. Sua expressão suavizou da maneira que as mães costumam suavizar ao olhar para os seres que significam o mundo para elas. Depois de um longo silêncio, ela sussurrou. "Eu não confio em você." Ele assentiu. "Eu sei. E eu não estou pronta para decidir nada ainda." Ele assentiu novamente. "Eu sei." Ela se virou para ele completamente, seu tom quieto, mas não frio. "Mas eu não quero que eles cresçam pensando que não têm um pai." Algo dentro dele se abriu, não dolorosamente desta vez, mas de uma forma que permitia a entrada de luz. A esperança tremeluziu, pequena e incerta, mas presente. "Obrigado", ele respirou. "Aline, obrigado." "Não me agradeça ainda", ela sussurrou. "Este é apenas o começo, e começos são frágeis." Ele assentiu lentamente, entendendo mais profundamente do que as palavras poderiam expressar. E pela primeira vez desde que a perdeu, ele sentiu algo que não sentia há anos. A possibilidade de que talvez, apenas talvez, o futuro não estivesse arruinado. Ivan passou a semana seguinte em um estado constante de determinação inquieta, acordando cedo e ficando acordado até tarde, impulsionado pela única verdade que havia se enraizado dentro dele na noite do gala. Ele não permitiria que mais 5 anos se passassem sem fazer parte da vida de seus filhos. Ele havia vivido a dor de perdê-los uma vez, e agora que ele vira seus rostos, seus olhos que espelhavam os dele, ele sentia a ausência deles como um órgão faltando em seu corpo. No entanto, saber o que ele queria e saber como consertar o que ele quebrou eram duas coisas completamente diferentes. E toda vez que ele revivia sua primeira conversa com Maíra, depois de todos aqueles anos, ele sentia um nó de vergonha se retorcer em seu estômago. A memória de sua crueldade o assombrava, e ele lutava para imaginar como ela poderia olhar para ele sem se lembrar das palavras que a afastaram. Ainda assim, ele se recusou a recuar para o conforto da evitação, algo que ele havia dominado muito bem no passado. Em vez disso, ele abordou cada passo com cuidado, esperando não quebrar o espaço frágil que Maíra havia permitido que ele entrasse. Ele começou aprendendo as rotinas dos meninos. Ele descobriu que eles gostavam de acordar cedo, muito antes do nascer do sol, e que Maíra lutava para vesti-los e alimentá-los antes da escola. Ele aprendeu que um deles, Otávio, gostava de desenhar carros em qualquer papel que pudesse encontrar, enquanto o outro, Noel, tinha um fascínio por números e contava tudo à vista. Luiz era o ousado, o que pulava de lugares altos, sem medo, e Júlio era o observador, absorvendo tudo em silêncio
antes de agir. Ivan memorizou esses detalhes da mesma forma que outros homens memorizavam preços de ações, com uma seriedade que surpreendeu até a ele. Pela primeira vez em sua vida, o conhecimento parecia conexão, não obrigação. Eventualmente, Maíra permitiu que ele buscasse os meninos na escola uma vez por semana. Ela insistiu em manter distância no início, entregando-lhe uma agenda e uma longa lista de regras que teriam ofendido a versão antiga dele. Mas agora ele aceitava tudo sem discutir. Na primeira vez que ele ficou parado em frente aos portões da escola, ele se sentiu como um intruso em um mundo do qual ele havia se exilado. Ele estava alto, mas suas mãos tremiam. Quando as portas se abriram e as crianças saíram correndo em ondas, ele viu as 4 cabeças idênticas imediatamente, seus cabelos escuros bagunçados pelo vento, enquanto corriam, riam e se esbarravam. Por um momento ele congelou, dominado pela visão deles livres e cheios de vida, e quando eles finalmente o notaram, suas expressões mudaram para algo próximo ao reconhecimento. Cada menino reagiu de forma diferente. Otávio semicerrava os olhos para ele, tentando confirmar o que sua memória sussurrava. Luiz sorriu sem hesitar, ansioso e destemido. Noel parecia chocado, sua curiosidade superando a cautela. Júlio simplesmente encarou, seus olhos azuis arregalados estudando Ivan como se estivesse procurando por uma verdade que ele ainda não conseguia nomear. Ivan se ajoelhou, deixando-os vir até ele em seus próprios termos, e quando Luiz jogou os braços em volta do pescoço dele, sem hesitar, Ivan sentiu algo dentro dele se abrir de uma forma que era dolorosa e libertadora. Ele pegou Luiz gentilmente, dominado pelo calor dos pequenos braços agarrados aos seus ombros. Quando os outros meninos se aproximaram mais lentamente, ele abriu os braços e os deixou decidir por si mesmos. Eventualmente, todos os 4 estavam ao redor dele, incertos, mas atraídos pelo instinto. E Ivan sentiu o peso do momento pressionar em seu peito com uma força para a qual ele não estava preparado. Levá-los para casa foi um caos, do tipo que ele nunca havia experimentado. Eles falavam uns por cima dos outros, faziam perguntas muito rápido para ele responder, mostravam desenhos, brinquedos e uma pedra que um deles insistia ser mágica. Ele ouviu cada palavra, agarrando-se a cada detalhe como se fosse um tesouro. Quando chegaram ao apartamento de Maíra, ele quase não queria soltá-los. Maíra observava da porta, sua postura cautelosa, seus braços cruzados levemente, mas havia algo mais suave em seus olhos, algo que ela não o permitia ver há anos. Mais tarde, naquela noite, depois que ela colocou os meninos para dormir, Ivan voltou com uma sacola de compras. Maíra olhou para ela, confusa e um pouco desconfiada. Ele explicou que queria ajudar de maneiras práticas, não como uma performance, mas porque importava. Ela hesitou, mas o deixou entrar. Enquanto cozinhavam juntos algo tão normal, tão dolorosamente doméstico, Ivan se viu imerso em uma calma que não sentia há anos. Maíra se movia pela cozinha sem esforço, o calor do pequeno espaço envolvendo-os como uma memória que ele tentava não segurar com muita força. Por um breve momento, ele quase estendeu a mão para a mão dela, mas se conteve, com medo de quebrar a confiança silenciosa que se formava entre eles. Depois do jantar, eles compartilharam chá na pequena mesa da cozinha, enquanto a cidade zumbia baixinho do lado de fora da janela. Pela primeira vez desde o reencontro, Maíra se permitiu olhar para ele sem amargura ou medo. Ela o estudou cuidadosamente, notando as mudanças sutis, a maneira como ele ouvia em vez de interromper, a maneira como ele pausava antes de falar,
a maneira como não havia mais aço frio por trás de seus olhos, mas algo vulnerável, aberto e profundamente humano. Eles ainda estão confusos, ela disse suavemente. Eu também estou. Ele assentiu. O olhar dela caiu para as mãos. Ivan, eles só tiveram a mim. O mundo deles tem sido pequeno, previsível, seguro. Eu não vou deixar nada atrapalhar isso. Eu não quero atrapalhar, ele disse calmamente. Eu quero expandi-lo. A palavra a surpreendeu. Ela levantou o olhar, procurando em seu rosto para ver se ele falava sério. Ele sustentou o olhar dela firmemente e ela não encontrou vestígio da crueldade que ela associava a ele. Esta versão de Ivan não era o bilionário frio que gritou com ela, que a chamou de erro, que escolheu o orgulho em vez do amor. Este homem parecia alguém que foi humilhado pela vida, que foi forçado a confrontar o vazio do sucesso sem significado. O momento se estendeu entre eles, frágil e cheio de possibilidades. Ela não o perdoou naquela noite. Ela não podia, não ainda, mas ela sentiu algo mudar, como a rachadura fraca em uma parede que estava ali por anos. Ela não pediu que ele fosse embora até muito mais tarde, e quando o fez, ela o acompanhou até a porta. Ele parou antes de sair para o corredor, virando-se para ela com uma hesitação suave. Obrigado, ele disse, por confiar em mim, mesmo que um pouco. Eu não estou confiando em você, ela respondeu calmamente. Eu estou confiando nos instintos dos meninos e estou te dando uma chance para provar que eles não estão errados. Ivan assentiu lentamente, aceitando seus termos com uma espécie de reverência. Naquela noite, enquanto ele caminhava para o carro, ele sentiu o ar frio contra sua pele e se permitiu respirar profundamente, como se cada respiração o puxasse para mais perto de um futuro que ele não ousava imaginar. Pela primeira vez em anos, a esperança não parecia um conceito distante. Parecia algo vivo, algo se formando gentilmente, algo pelo qual valia a pena lutar. E ele sabia que lutaria, não com dinheiro ou influência, mas com paciência, humildade e cada passo pequeno e firme necessário para reconstruir a família que ele havia destruído. Ele chegou mais cedo do que o normal naquela manhã, muito antes de a equipe começar a preparar o evento de caridade que ele estava organizando naquela noite. O salão de baile parecia cavernoso e frio em seu estado inacabado, mas o silêncio lhe dava espaço para pensar. Por semanas ele reconstruiu sua vida em torno de novos padrões, rotinas pequenas e frágeis que incluíam histórias para dormir, cafés da manhã compartilhados e tardes passadas no Parque Ibirapuera com os meninos. Ele ainda tropeçava, ainda questionava se merecia algo disso, ainda acordava algumas noites com a memória de suas próprias palavras cruéis ecoando de volta para ele. Mas cada vez mais aqueles momentos eram dominados pelo riso de 4 meninos idênticos que se agarravam a ele com total confiança e pela presença constante da mulher que ele pensou que nunca mais veria. Ele não se permitiu imaginar mais, não ainda. Mas algo mudava nele toda vez que seus olhos se encontravam, algo quieto e esperançoso que ele não sentia desde que era um homem muito mais jovem. E agora, enquanto supervisionava os retoques finais para o gala, ele percebeu que queria que a noite fosse perfeita não por negócios ou reputação, mas porque ela e os meninos estariam lá. Ele queria que eles o vissem não como o homem que uma vez destruiu o coração dela, mas como alguém digno de estar na mesma sala com eles. Quando a noite chegou, o salão de baile se transformou em um mundo cintilante de luzes douradas e música suave. Os convidados chegavam em trajes brilhantes, fotógrafos esperavam na entrada e conversas enchiam o ar como ondas em um mar lotado.
Ele se moveu pela sala com a confiança familiar de um bilionário acostumado à atenção. Mas naquela noite, seu coração batia de forma diferente, mais rápido, mais irregularmente. Toda vez que a porta se abria, ele se pegava virando, esperando. Então ele a viu. Ela entrou vestindo um longo vestido azul marinho que capturava a luz a cada movimento. Seu cabelo estava puxado para trás, revelando a linha graciosa de seu pescoço, e ela se movia com uma elegância discreta que lhe roubou o fôlego. Por um momento, o mundo se inclinou, o barulho ao redor dele diminuindo para um zumbido distante. E então ele viu os meninos, 4 pequenas sombras, seguindo-a, vestidos com ternos minúsculos idênticos, seus cabelos escuros bem penteados, seus olhos azuis arregalados, brilhando de excitação. Eles olhavam ao redor da sala como se estivessem entrando em um conto de fadas, e a visão o atingiu com tanta força que seu peito apertou dolorosamente. Ele deu um passo em direção a eles, sem perceber. Ela o notou, sua expressão piscando com uma mistura de cautela e algo mais suave, algo que ele não ousava nomear. Os meninos correram antes que ela pudesse pará-los, suas vozes brilhantes. "Mamãe, olhe! É ele!" gritou um, e outro puxou a mão dela impacientemente. "Podemos dizer oi?" Ela deu um aceno relutante, e em segundos eles estavam ao lado dele, todos falando ao mesmo tempo, fazendo perguntas, mostrando-lhe os pequenos crachás que a anfitriã do evento havia lhes dado. Ele se ajoelhou até o nível deles, sentindo algo quente e avassalador subir em seu peito enquanto eles o cercavam. "Vocês estão todos muito bonitos", ele disse, ajeitando uma gravata borboleta torta em um deles. O menino sorriu orgulhosamente, inclinando-se em seu toque como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando ele finalmente olhou para ela, ela estava observando os 4 com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Orgulho, medo, esperança. Uma tempestade de emoções que ela tentava esconder por trás de um sorriso cauteloso. Ele se levantou lentamente, seu pulso acelerando. "Obrigado por terem vindo", ele disse. Ela assentiu, sua voz baixa. Eles estavam animados, eu não queria decepcioná-los. Ele queria dizer a ela que ele entendia, que ele nunca mais permitiria que a decepção fizesse parte da vida deles, mas as palavras pareciam muito pesadas para um salão lotado. Em vez disso, ele ofereceu o braço. Ela hesitou apenas por um segundo antes de colocar a mão nele, e até mesmo aquele pequeno contato enviou uma onda através dele. Juntos, eles caminharam em direção à mesa deles, os meninos pulando à frente. As pessoas se viravam para olhar como sempre faziam, mas naquela noite, pela primeira vez, ele não se importou com os sussurros ou os olhares curiosos. Ele se importava apenas que eles estavam ali. Durante o jantar, ele a observou rir suavemente de algo que um dos meninos disse, observou-a ajudá-los a cortar a comida, observou a maneira como ela alisava o cabelo deles e sussurrava lembretes gentis. Ele tinha visto a força dela em momentos de dor, mas ver o calor dela em momentos de paz o desvendou ainda mais. Esta era a vida que ele nunca imaginou que mereceria. No entanto, agora era a única vida que ele queria. Na hora da sobremesa, os meninos estavam inquietos, ansiosos para explorar. Ele caminhou com eles pelas bordas do salão de baile, respondendo às suas perguntas intermináveis sobre luzes, decorações e música. Ele carregou 2 deles de uma vez quando ficaram cansados, os outros 2 se agarrando às suas mãos. Quando ele olhou para trás, ela estava observando-os, sua expressão suavizando de uma forma que quase o levou aos joelhos.
Mais tarde, quando os meninos adormeceram em um emaranhado caótico de cobertores e bichos de pelúcia em um canto tranquilo, ela se aproximou dele, sua voz mais gentil do que antes. Eles te amam, ela disse simplesmente. Ele engoliu em seco, as emoções apertando em sua garganta. Eu amo eles também. Ela assentiu, seus olhos brilhando com algo que ela lutava para controlar. Eles nunca tiveram alguém como você. Alguém que aparece. Ele respirou fundo com cautela. Eu quero aparecer por você também. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ela olhou para ele por um longo e perscrutador momento, seu olhar descascando cada camada de medo que ele tentava esconder. Quando ela finalmente falou, sua voz tremeu apenas ligeiramente. Então não pare. Não era perdão, não era uma promessa, mas era um começo. E para ele, depois de 5 anos de arrependimento, era tudo. Ele não esperava que a casa parecesse diferente, mas de alguma forma parecia. Por meses, os corredores que antes ecoavam com silêncio começaram a se encher com o ritmo suave e caótico da vida, do tipo que ele nunca soube que precisava. Brinquedos que pertenciam a 4 menininhos apareceram nos cantos de sua mansão, antes perfeitamente estéril, jaquetas minúsculas penduradas ao lado de seus casacos, sob medida na entrada, e desenhos de crianças abarrotavam a geladeira, que costumava exibir nada além de um calendário minimalista. Até o ar parecia mais quente. Por anos, Alexandre Costa viveu cercado por mármore, aço e o zumbido silencioso da riqueza. Agora, cada cômodo continha o leve cheiro de giz de cera, shampoo e panquecas em horários estranhos. A transformação teria horrorizado o homem que ele costumava ser. No entanto, a versão de si mesmo parada na sala de estar agora sentia como se as paredes, finalmente, tivessem começado a respirar em vez de sufocar. Os meninos se estabeleceram rapidamente, cada um à sua maneira. Nuno era o observador calmo, sempre agarrado a um livro ou construindo algo quietamente no canto. Léo tinha energia infinita, correndo pelos corredores como se cada um fosse uma pista de corrida. Igor, o mais sensível dos 4, tendia a se esconder atrás das pernas de sua mãe sempre que o mundo parecia grande demais. E Caio, travesso e de olhos brilhantes, já havia descoberto todas as fechaduras da casa. Alexandre se viu estudando-os como se estivesse tentando memorizar partes de si mesmo que ele nunca soubera que existiam. Às vezes ele via sua própria teimosia de infância neles, às vezes sua curiosidade, e às vezes ele vislumbrava a mãe deles, sua bondade, sua força, sua resiliência discreta. Maíra se ajustou aos novos ritmos mais lentamente. Ela ainda acordava cedo para fazer o café da manhã, antes que qualquer outra pessoa estivesse acordada, ainda embalava os almoços dele sozinha, embora a equipe se oferecesse para ajudar, ainda verificava duplamente as jaquetas, sapatos e cabelos dos meninos antes de sair de casa. Ela permanecia cautelosa perto dele, atenciosa, mas distante, como se temesse que, se permitir relaxar, pudesse fazer tudo desabar novamente. Alexandre não a culpava. Ele havia quebrado a confiança dela de maneiras que não podiam ser consertadas da noite para o dia, não importa o quão desesperadamente ele quisesse reescrever o passado. Então, em vez de pressionar, ele aprendeu a esperar. Ele a observava de perto, mas em silêncio, cuidadoso para não invadir, cuidadoso para não errar, determinado a ganhar cada momento fugaz em que ela olhava para ele sem barreiras nos olhos. Em alguns dias, ele a pegava observando-o quando ela pensava que ele não estava prestando atenção. No início, ele acreditava que era suspeita,
mas lentamente ele percebeu que não era. Era algo mais gentil, mais vulnerável, algo que piscava e desaparecia sempre que ele se movia muito rapidamente. Ele apreciava esses vislumbres, mesmo quando duravam apenas um piscar de olhos. Uma noite, depois que os meninos adormeceram em um emaranhado caótico sobre cobertores e bichos de pelúcia no chão da sala, Maíra escorregou para a varanda. A cidade brilhava sob ela, a noite fria o suficiente para que ela envolvesse os braços em torno de si mesma enquanto se apoiava na grade. Alexandre a seguiu silenciosamente alguns minutos depois, sem saber se ela queria companhia, mas sem querer deixá-la sozinha no frio. Ela não se virou quando ele saiu, mas também não se afastou, e essa pequena permissão pareceu um presente. Por um momento, nenhum dos dois falou. O ar entre eles carregava o zumbido distante do tráfego e o ritmo mais suave e constante de duas pessoas aprendendo a se encaixar novamente nos mundos um do outro. Ele parou ao lado dela, mas manteve uma distância respeitosa, esperando até que ela finalmente quebrasse o silêncio. Às vezes ainda parece irreal. Ela disse suavemente, seu olhar perdido em algum lugar no horizonte cintilante. Estar aqui. Vê-los chamar este lugar de lar. Ele assentiu, sua voz quieta quando ele respondeu. Parece irreal para mim também. Não porque eu nunca imaginei, mas porque eu nunca acreditei que merecia. Ela virou a cabeça ligeiramente, estudando-o, e ele sentiu o peso de seu olhar como um teste que ele não ousava falhar. As pessoas não mudam da noite para o dia, ela disse. E eu ainda estou com medo. Medo de acreditar muito rápido. Medo de dar algo aos meninos apenas para que seja tirado. Ele inspirou lentamente, sem se encolher da verdade que ela expôs. Eu não posso desfazer o que fiz, ele disse. Mas eu posso escolher que tipo de homem eu sou a partir deste ponto. Não por aparências, não por orgulho, mas por eles. E por você, se você alguma vez permitir. Eu estou aqui. Eu estou ficando. Não porque eu quero redenção, mas porque isto... Ele gesticulou em direção às janelas brilhantes e às crianças dormindo lá dentro. É a única vida que faz sentido agora. Ela olhou para ele por um longo tempo, sua expressão mudando de maneiras sutis que ele não conseguia ler. Lentamente, ela exalou. Eles te adoram, ela sussurrou. É como se você sempre tivesse feito parte do mundo deles. Ele sentiu um calor se espalhar por seu peito com as palavras dela. Eles são tudo, ele murmurou. Mais do que qualquer coisa que eu já construí. Mais do que qualquer coisa que eu pensei que importava. Ela voltou para a cidade e sua voz baixou. Eles perguntam sobre você todas as noites agora. Eles perguntam se você estará aqui amanhã. Ele se aproximou, apenas ligeiramente, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que o calor dele a alcançasse. Eu estarei, ele disse, a certeza em sua voz firme e inabalável. Todos os amanhãs. Contanto que você me deixe. Ela não respondeu imediatamente, mas quando ela finalmente falou, suas palavras eram quietas e cuidadosas, frágeis, mas sinceras. Eu quero acreditar em você. Ele engoliu em seco, a dor em seu peito crescendo. Então me deixe te mostrar, ele disse, não através de promessas, através de todos os dias de agora em diante. O silêncio se instalou mais uma vez, mas não estava pesado. Parecia um começo cauteloso e trêmulo, mas um começo, no entanto. Depois de um momento, ela se virou para ele completamente. E embora ela não o tocasse,
A proximidade dela parecia o sussurro mais suave de perdão. A porta atrás deles deslizou e 4 vozes pequenas chamaram sonolentas, emaranhando a noite com calor. Nuno esfregou os olhos. Igor puxou a manga de seu pijama. Caio espiou ao redor da porta e Léo correu para a frente, com excitação meio adormecida. "Mamãe, o papai se foi?" Léo murmurou. Alexandre parou com a palavra, incapaz de processá-la a princípio. A respiração de Maíra engasgou e ela olhou para o filho. "Querido, ele está bem aqui", ela disse gentilmente. Léo olhou para Alexandre, seus olhos azuis, brilhando com confiança tão pura que quase quebrou a compostura de Alexandre. "Você está aqui?" Léo repetiu suavemente, como se estivesse confirmando para si mesmo. Alexandre se ajoelhou e os reuniu todos em seus braços, sua voz embargada quando ele respondeu: "Eu estou aqui, sempre." Maíra os observou, a mão cobrindo a boca, lágrimas se acumulando em seus olhos não de dor, mas da verdade avassaladora e de tirar o fôlego do momento. Quando ela finalmente deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Alexandre, ele olhou para ela com uma expressão que ela nunca tinha visto nele antes. Humildade, gratidão e um amor tão cru que não deixava espaço para perguntas. Ela não se afastou. Naquela noite, depois que os meninos adormeceram novamente, Alexandre e Maíra sentaram-se juntos lá dentro, o brilho suave da luminária iluminando o espaço tranquilo entre eles. Ela encostou a cabeça em seu ombro, lenta, cuidadosamente, como se estivesse se dando permissão, para descansar pela primeira vez em anos. Ele prendeu a respiração, com medo de se mover, com medo de quebrar a confiança frágil que ela estava oferecendo a ele. Quando ela finalmente exalou e relaxou totalmente nele, ele fechou os olhos e deixou o momento se estabelecer profundamente em seu coração. Nada em sua jornada foi simples, foi doloroso, fraturado e cheio de anos que eles nunca poderiam recuperar. Mas eles estavam ali agora, não como 2 pessoas quebradas agarradas ao arrependimento, mas como uma família aprendendo a crescer a partir das ruínas. E enquanto a noite os envolvia, quente e firme, Maíra sussurrou as palavras que selaram tudo quietamente, mas irrevogavelmente. "Nós vamos tentar", ela disse, "juntos." Para Alexandre não era apenas uma segunda chance. Era a vida que ele jogou fora, devolvida a ele na forma mais inesperada e milagrosa. E desta vez, ele não a perderia. Nunca mais.